Olá, começa agora mais um Especial Fevale. O programa de hoje não se propõe a divulgar nenhum curso da universidade. Nós vamos falar sobre a Lei 12.506 de 2011, que promoveu modificações no aviso prévio para conversar conosco. Está aqui o professor do curso de Direito, especialização do Direito do Trabalho, Previdenciário e Processual do Trabalho aqui da Fevale, o professor Emerson Matti. Obrigado por ter vindo, professor. Obrigado. Estamos também aqui com Giovanni Martins de Oliveira, juiz do trabalho, representando a Justiça do Trabalho. Júnior Eduardo Arnec, que é advogado, que está representando os empregadores. E também o Dr. Álvaro Klein, que é advogado e representa os empregados. Então, a gente vai começar conversando com o senhor, professor. Vamos contextualizar para os telespectadores o que é o aviso prévio. Na verdade, o aviso prévio, de regra, ele existe nos contratos de prazo indeterminado, aqueles que não têm um prazo para findar, em que tanto o empregado quanto o empregador, quando quiser romper esse contrato, extinguir, parar esse contrato, avisa a outra parte: eu quero parar de trabalhar. Professor, me diz uma coisa, ocorreu uma mudança na lei que fez uma modificação. Como é que o aviso prévio funcionava antes e qual que foi a mudança que foi promovida? A regra prevista antes na CLT e também era prevista no artigo 7º da Constituição, só que o artigo 7º previa a regulamentação, que aí veio através da 12.506, previa o seguinte: se eu quero parar de trabalhar como empregado, eu aviso o meu empregador, que na verdade se chama um pedido de demissão, que eu quero parar. E trabalho, de regra, os 30 dias, ou não trabalho os 30 dias, que seria um pedido de demissão não trabalhado. Ao empregador a mesma coisa, quando ele não quer que o empregado mais trabalhe, ele avisa o seu empregado, e esse empregado trabalha os 30 dias, se for um aviso prévio trabalhado, ou ele indeniza e o empregado não trabalha. Isso era o que funcionava antes. Era assim que funcionava antes. Exatamente. Agora houve um aumento dos dias do aviso prévio. A cada um ano trabalhado. Exatamente. Na verdade, a Lei 12.506, ela foi uma regulamentação do artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Porque dizer que o aviso prévio era de no mínimo 30 dias, aí com a regulamentação poderia ser ampliado. Me diz uma coisa, doutor Álvaro, com essas mudanças do aviso prévio, bom, hoje como é que ele funciona? O trabalhador, ele trabalha por um período de 2 anos, né? E a partir... Bom, a regulamentação trata o seguinte: o empregado trabalha durante 1 ano, e a cada 1 ano trabalhado, ele tem um aumento de 3 dias dentro do que se prevê com a nova lei, com o aviso prévio, certo? Certo. Mas acontece o seguinte, e se um funcionário de uma determinada empresa, ele trabalhar durante 1 ano, ele já vai ter direito dentro do que se prevê a lei, mas se ele trabalhar 1 ano e 364 dias, ele não completa 2 anos, ele vai ter direito a ganhar referente a mais tempo ou a um período proporcional ao que ele trabalhou? A Lei 12.506 trouxe a regulamentação então do aviso pré-proporcional da forma que explicou o professor Emerson, mas ela não traz no seu texto uma previsão de proporcionalidade, nem na questão aqui colocada, muito menos na questão dos avisos prévios trabalhados com redução de dias ou redução de horas. Ela não traz essa previsão e esse questionamento ele é muito presente no dia a dia, não só com relação a 1 ano e 364 dias. Ele também é com relação a 1 ano e 1 dia. Porque existe pelo Ministério do Trabalho uma ordem de serviço que veio, de certa forma, regulamentar alguma lacuna dessa lei, no sentido de dizer que teria que implementar 2 anos de trabalho e 2 anos e 1 dia para ter, então, o direito a 33 dias de aviso prévio. A interpretação literal da lei, aos olhos, então, daqueles que cuidam do direito ou cuidam dos interesses dos trabalhadores, ela é de que com 1 ano e 1 dia passa a ter direito a 33 dias de aviso prévio. 30 mais 3. E 1 ano e 364 dias, na forma como foi questionado, mantém-se 30 mais 3, 33.
passando a fazer direito a 36, 30 mais 6, com 2 anos e 1 dia. Esse é o entendimento que se faz da lei especificamente, não havendo nenhuma proporcionalidade para 364, 180, 200 dias. Não tem nenhuma proporcionalidade prevista na lei, nem na orientação no Ministério do Trabalho, na interpretação dos trabalhadores e acredito que nem na interpretação das empresas se está prevendo aí uma proporcionalidade nesse sentido. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Giovanni. Me diz uma coisa, doutor. A lei ela prevê que, bom, antigamente o aviso prévio ele era de 30 dias, né? Hoje com a lei ela aumenta, ele pode chegar a 60, perfazendo 90. O que exatamente isso significa? Na verdade, o que a Lei 2.506 veio tratar é a figura do aviso prévio proporcional. E fora isso, nós já tínhamos antes o aviso prévio que não era proporcional, pois era fixo, que já havia regulamentação, que era o que nós usamos até então. Então, a partir da Lei 12.506, nós temos o prazo de 30 dias e nós temos um prazo proporcional que pode ser de até 60. Quando a lei fala em 60 e 90, se refere a isso. Se refere que nós temos um prazo mínimo, que são os 30 dias, e nós teremos mais o proporcional, que pode chegar a 60, totalizando 90. Então, a noção é mais ou menos essa. Entendi. Mas em que casos o empregado ele vai ter direito a esses 30 dias? Somente dentro do período de regulamentação da labuta, do período trabalhado? Sim, a partir da vigência da lei, todos os empregados passam a ter direito ao aviso prévio proporcional conforme o tempo de serviço que tiverem. O que nós temos aplicável, qual é a situação aplicável hoje? O empregado que até completar 1 ano, ele vai ter direito ao aviso prévio de 30 dias. A partir daí, então ele vai começar com 1 ano e 1 dia, né, terá direito à proporcionalidade de mais 3 dias a cada ano que ele completa. É claro que ainda vai haver uma certa discussão jurisprudencial e doutrinária até nós chegarmos num ponto comum do que se trata, conforme o Dr. Álvaro já comentou, a lei é um tanto omissa e não trata de muitos aspectos que vão ter que ser regulamentados posteriormente. Sim. Então, dentro desse período é que as pessoas acabam tendo esse direito. Não há outra maneira, porque isso é interessante. Eu queria falar agora com o doutor Júnior, porque é o seguinte, se um funcionário ele trabalha durante um período de 10 anos e 1 mês, ele proporcionalmente ele já tem direito a 60 dias. Isso não implica em um prejuízo para a empresa dentro de uma modalidade de aviso prévio indenizado, que é quando o trabalhador ele não precisa, não existe o cumprimento daquele período? Na realidade, a legislação prevê o aviso prévio tanto para o empregado quanto para o empregador. A modalidade de aviso prévio indenizado é uma das oportunidades e é uma das modalidades de aviso prévio que é dada. Não vejo qualquer prejuízo ao empregador na medida que a lei está regulamentando e não nos cabe discutir o real teor da lei. Na realidade, a gente tem que cumprir o objetivo dela, que é a promoção de um período de tempo para que os empregados e os empregadores promovam uma recontratação de um funcionário, no caso do empregador, e o empregado consiga a sua recolocação no mercado de trabalho. Este é o real sentido, é este o objetivo. Não há nenhum prejuízo, a princípio, quanto a se é 10 ou 11 dias a mais no aviso prévio. Uhum. Mas e no caso assim, o trabalhador ele recebe um aviso de 90 dias, ele vai trabalhar 30 e o restante é indenizado pela empresa, ou isso pode ser feito de comum acordo entre as partes? Como é que funciona? Não, a legislação não dá qualquer interpretação se o aviso prévio trabalhado ou indenizado tenha alguma distinção com a anterior, com a redação da lei da consolidação das leis do trabalho. Na realidade, o aviso prévio ele é formado e concebido da mesma forma, só aumentou o número de dias que ele vai ser dado em razão da proporcionalidade do tempo de serviço. Portanto, não há qualquer restrição quanto a essa modalidade. Pode sim o aviso prévio ser no período de 90 dias, na realidade para os funcionários que chegarem a 21 anos de serviço implementados.
Tá certo, então. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e a seguir continuamos falando sobre as modificações no aviso prévio, os benefícios e os eventuais prejuízos da mudança da lei. Nós já voltamos.